Semana celebramos aqui na congregação Cristo de Lajeado, Congregação Evangélica Luterana Cristo, a ascensão do Senhor Jesus, que é agora na próxima quinta-feira, 40 dias após a Páscoa. Jesus, ele subiu ao céu e foi nos preparar um lugar. E um dia voltará para nos buscar, na morte ou no dia derradeiro. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Saúdo a vocês nas palavras bíblicas registradas em Atos, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto dos discípulos que viram Jesus subir ao céu. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Que Deus Espírito Santo nos fortaleça nesta fé, na certeza de que em Jesus nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Que em Jesus Deus está aqui conosco em todos os dias, em todos os momentos. Quero neste momento passar aos avisos então do vosso interesse, de interesse da congregação. Temos cultos em todos os sábados às 18 horas, como acontece hoje, e esse culto é transmitido então pelo Face. E todos os domingos de manhã às 9 horas. Quero destacar que no dia de hoje, então, nós tivemos o encontrão de servas, onde nós tivemos representante da congregação também participando. Nesse final de semana, 24 e 25, acontece o encontrão, então, de jovens no Seminário Concórdia. Então, temos jovens aqui da congregação que foram participar desse encontrão. 2 dias, onde eles se fortalecem na amizade, na fé, na ação do Santo Espírito, na palavra. Ou seja, momentos maravilhosos de comunhão e edificação espiritual. Domingo, então, amanhã, a partir das 8h30, congresso de servas em Teotônia. Além do culto aqui na congregação, tem o congresso aqui do Distrito Alto Taquari, então, de servas. Quarta-feira, temos estudo bíblico com transmissão, então, pelo Face. Na quinta-feira temos culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas. Sexta-feira, 19 horas, culto no bairro Larias. E próximo sábado, aí temos instrução de confirmandos, de manhã, 2º ano, 1º ano, nos horários indicados. 17 horas, instrução de adultos. Depois temos às 18 horas o culto aqui na congregação, alusivo aos 100 anos, então, da GELB e 23 anos da GELG, com transmissão também aí pelo Face. E após o próximo culto do sábado, também teremos juventude, mais uma reunião dos jovens, então, da GELC. São os avisos que nós temos para o culto de hoje. Queremos iniciar este culto cantando Pai, por teu Filho Salvador. Por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimir. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador.
de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Seguimos oficiante e congregação. Em nome do Pai, que aceita o pecador por amor de Jesus Cristo, em nome do Filho, que foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que sejamos aceitos por Deus, em nome do Espírito Santo, que nos levou à fé em Jesus Cristo e agora nos inspira, conserva e move nesta fé. em preparação ao momento em que pedimos o perdão, cantemos o hino que segue. Podem se assentar. Em buscar o alimento da tua palavra, pela qual o teu Espírito Santo me traz o verdadeiro conhecimento de tua misericórdia e boa vontade para comigo. Confesso que pequei contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por amor de Cristo, que trouxe ao mundo a luz do conhecimento do teu amor, perdoa-me, que eu possa, motivado no teu amor, ouvir sempre mais a tua palavra e que na ação do Santo Espírito te conheça melhor e confie mais firmemente em ti, te ame e te sirva com justiça e santidade. Por Jesus que morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Amém. Meus estimados, Deus examina e conhece o coração do homem. E a quem está arrependido de seus pecados e crê em Jesus Cristo como único Salvador, Deus perdoa e declara seu Filho e herdeiro da vida eterna. Assim, tendo confessado teus pecados, confiando nos méritos de Cristo, em nome e por ordem de Cristo, perdoa todos os teus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 47. Pronunciamos um versículo oficiante e outro a congregação. E o último versículo, então, em conjunto. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações.
Deus, amado Pai. Aqui reunidos, te cantamos e te rendemos graças, porque vivemos o teu amor e cuidado nesta vida. E vivemos a certeza da tua presença na nossa vida pela eternidade. Porque Jesus Cristo, teu Filho amado, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita de onde virá para nos buscar. Te louvamos por tuas palavras e promessas, porque tu vens a nós sempre com tua santa palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Que pelo teu Santo Espírito cresçamos, além de crescermos no conhecimento, crescermos também na confiança em todas as tuas palavras e promessas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura lemos em Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará, do mesmo modo que vocês o viram subir. A segunda leitura, lemos no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 a 23. Efésios 1, 15 a 23. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim
vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome iluminando. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder em glórias proclamar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, a mais humilde vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu.
O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 53, que neste momento então leio diante de vós. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a fé conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento das crianças da escola dominical. Então as crianças todas vêm até a frente. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta, aí todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, agora vocês recebem a bênção de Deus. Então todos vocês fazem assim, juntem as mãos, aí fecha os olhos e abaixa a cabeça e recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com a professora Suelise, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Caminhando alegres, vamos para o céu.
por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final, vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é a segurança, nossa proteção. Nele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Meu Deus, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Que Deus e o Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, que padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, de onde virá para nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Estamos então no 6º final de semana da Páscoa, e nesse final de semana aqui na Congregação Cristo também celebramos a ascensão do Senhor Jesus. Ou seja, o dia que ele ascendeu aos céus. Data dentro do calendário da Igreja Cristã, celebrada especificamente na próxima quinta-feira. O Evangelho, de uma forma fantástica, assim como também a Epístola de Atos, narram este acontecimento. Esse acontecimento tão grandioso, que nós vemos também aqui em demais evangelhos paralelos, registrando essa história, esse acontecimento tão bonito. Diz o texto de Atos que Jesus estava orientando os discípulos, falando com eles, e aí se retirou da cidade, e lá, enquanto ele falava, ele começou a subir. Ou seja, ele foi levado para o céu diante deles. Ele foi subindo, subindo, os abençoando e subindo. E aí diz o texto aqui de Atos que de repente uma nuvem o cobriu. Eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando para as alturas, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Que acontecimento fantástico. Consegue imaginar a cena? Jesus falando com os discípulos, os abençoando, ele começa a subir.
subir, os discípulos olhando, de repente uma nuvem o encobre, e eles não puderam ver mais, quando de repente Deus muda o foco deles, 2 anjos aparecem e falam com eles, e dão um recado. O que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, um dia ele também vai voltar, do mesmo jeito que vocês o viram subir. Uma mensagem anunciada para o mundo, para nós que aqui estamos. Ele foi para onde? Ele foi para o céu, diz o texto. O céu? Sim, o céu. Tá, mas nós não sabemos aonde é o céu. Será que fica em alguma galáxia das inúmeras criadas por Deus? Em algum outro planeta? Onde é que fica o céu? Quem sabe se nós viajarmos à velocidade da luz no espaço, chegaremos lá? Como saber o caminho? Como chegar até lá? Como ir até lá? Talvez muitos ridicularizam essa história, esse fato, com palavras talvez semelhantes a essa. Mas eu quero neste momento citar um texto assim muito conhecido da Escritura, que é muito lido pelos cristãos, especialmente em momentos de despedida de entes queridos, pessoas queridas. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1 ao 6, ele estava preparando os seus discípulos, os seguidores, para esse acontecimento da ascensão. Para esse momento que ele deixaria de estar da forma como estava, junto com eles em todos os dias. E aí Jesus no Evangelho, ele diz para os discípulos, olha, vocês não fiquem aflitos, vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Qual é o caminho para o céu? Como chegar até lá? Aonde Jesus foi? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus que nós estaremos lá. Não há outro caminho, não há outra verdade que nos dê a vida eterna com Deus, exceto Jesus. E ele foi ao céu nos preparar um lugar e um dia ele vai voltar para nos buscar. Isso vai ser no fim do mundo. Quando o universo vai ser destruído com fogo. Para muitos, sim. Aí outros dizem, não, o mundo termina para quem morre. Há uma verdade nisso. Para quem morre, termina antes. Mas um dia Deus vai pôr um ponto final na história do universo. E diz a Escritura que Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde não haverão mais o pecado e as suas consequências, porque o universo aqui é maldito por causa do pecado. É pelo pecado que agora o universo é maldito. E vivemos as mais diferentes tribulações aqui neste mundo. As tragédias,
as catástrofes, as desgraças, as doenças, por fim a morte terrena e a morte eterna, a condenação eterna. São consequências do pecado. Somente por Jesus nós vivemos a certeza de um novo céu, uma nova terra. Um lugar que Jesus foi nos preparar. E Ele um dia vai nos buscar, na morte ou no dia derradeiro. Eu quero, neste momento, fazer alusão a algumas outras palavras bíblicas que nos chamam a refletir justamente sobre esta verdade. Sim, mas será que é demorado para a gente ir para lá, na hora da morte? Há quem diga até que a alma da pessoa fica vagando pela terra, até que de repente encontre o caminho. Quanta bobagem o ser humano costuma inventar. E muitas vezes usando a própria Bíblia. Agora, importante lembrarmos as palavras de Lucas, capítulo 23, o versículo 42 e 43. Um diálogo de Jesus com os dois homens, aliás, com um dos homens crucificado com ele lá na cruz. Quando o homem pediu, Jesus, lembre de mim, quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, isso é instantaneamente. O hoje será 1000 anos, já que para o Senhor 1000 anos é como o dia de ontem que já passou para nós. É o argumento usado por muitos, até cristãos. Não, Jesus disse hoje. Assim como Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Não foi em milhões de anos. E depois em 1 milhão Ele descansou. Não. Em 6 dias, tarde e manhã. 24 horas como conhecemos. Ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Será que isso foi uma mentira de Jesus na cruz? Estou usando palavras fortes. Deus não é de mentiras, Ele é da verdade. E se Jesus disse assim, assim o é. Gostaria de citar também nesse momento um outro texto muito interessante para refletirmos quando falarmos justamente sobre a realidade das pessoas diante da eternidade. Sabemos que o corpo por si só, ele não vive sem alma. Não existe corpo, alma e espírito, existe corpo e alma, ou espírito. Existe uma dicotomia, não uma tricotomia. É corpo e alma, ou corpo e espírito, que é a mesma coisa. A Bíblia fala sobre separar alma e espírito. Bom, é importante destacar que no contexto usado dessas palavras, elas querem justamente identificar para nós o quê? Que Deus pode todas as coisas e nada é impossível para Ele. É dentro desse contexto que essas palavras são usadas. O corpo não vive sem a alma. Ou seja, sai o espírito, a alma, o corpo cai e volta ao pó. E a alma, o que acontece com ela? Ou o espírito, que é a mesma coisa? Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo de número 31, lá nós temos uma parábola contada do rico e do Lázaro. Talvez alguém queira desmerecer esse texto ou diminuí-lo, dizendo, mas isso é uma parábola. É uma parábola. Mas Jesus nunca usou uma parábola usando mentiras ou coisas inventadas. Entre meio às parábolas, ele sempre anunciou as doutrinas e as verdades da Escritura Sagrada. E como é um texto conhecido, talvez você lembre, porque diz aqui que morreu o rico e morreu o Lázaro. Lázaro, quando ele morreu, diz o texto, ele foi levado imediatamente, então, para o céu. E lá viveu o amor e o cuidado da salvação.
O rico, ele morreu e foi para o inferno. Não porque era rico, mas porque ele não tinha Jesus na sua vida. E a vida dele refletia a sua situação. Lázaro, quando ele morreu, ele foi para o céu, não porque era pobre, mas porque ele tinha a maior riqueza, que era Jesus. Enquanto um já vivia o cuidado do céu, o outro sofria os tormentos do inferno. Que interessante isso. E de lá, os dois podiam falar justamente dos seus queridos que estão aqui. É o que acontece. Por exemplo, quem está na eternidade vai lembrar, será das pessoas aqui? Sem dúvida nenhuma. Se hoje com 5% da capacidade mental, ou 6, 7 ou 9 os gênios da história, nós nos lembramos de tantas coisas e somos capazes de tantas coisas, imaginemos nós com 100% da capacidade mental. Esta que fora perdida na queda de Adão e Eva no pecado. O rico lá em tormentos, em sofrimentos, ele lembra dos seus irmãos. E gostaria muito que eles não fossem para o mesmo lugar que ele no inferno. Ele intercede por eles. Puxa, mas será que não tem algo a fazer? E o recado é, eles têm Moisés e os profetas que estão anunciando a mensagem. Se eles não crerem neles que estão lá anunciando a mensagem, nos servos que anunciam a palavra, não adianta nem alguém ressuscitar dentre os mortos para lhes falar essas verdades, pois não crerão. Ou seja, o Espírito Santo, ele age pela palavra, pelos sacramentos. É assim que ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Pois se as pessoas impedem a ação do Espírito Santo, sabemos que realmente não há o que fazer, porque Deus deseja salvar todas as pessoas. E é o próprio Espírito Santo que torna as pessoas sábias, revela Deus para elas, abre a mente delas para que elas vejam a luz e conheçam a esperança para a qual Ele as chamou. E somente na ação do Espírito Santo poderão saber como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu e como é grande o seu poder que age em nós. Pois essa mesma força poderosa ressuscitou Jesus e fez com que Ele assentasse ao lado direito do Pai, de onde virá para nos buscar. Que palavras maravilhosas e grandiosas para realmente guardarmos no coração e na nossa mente. Mas podemos ainda avançar pensando em outros paralelos da própria Escritura Sagrada. Como é que será que é o céu? O céu é um lugar maravilhoso, diz a Escritura. Eu quero citar nesse momento as palavras de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 9, que diz assim: o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é o céu que nos espera e que Jesus foi preparar? É algo que a nossa mente não tem condições de imaginar. Não há como descrever com as nossas próprias palavras, exceto a partir daquilo que Deus nos instiga nas Sagradas Escrituras. É isso que Ele tem preparado, então, para nós. Será que é bom o céu? Misericórdia. Que tolice falarmos assim. Se aqui já é tão bom, imaginemos o céu que nos espera. Vocês ouviram muitas pessoas falar sobre experiências, talvez pós-morte, talvez um assunto estranho. Talvez muitos pensam, puxa, mas será que isso é possível? Será que as pessoas podem ter experiências assim, talvez, mesmo ainda estando aqui, ou terem vivido momentos especiais onde puderam vislumbrar talvez a glória de Deus ou a grandeza de Deus?
Eu cito para vocês neste momento um texto de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54 ao versículo de número 60. É uma história muito linda registrada na Escritura Sagrada, é do primeiro mártir da igreja cristã. Esse mártir é Estevão. E o texto diz o seguinte, que quando de repente Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus. Ele viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então ele disse, olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Aí eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Esse que depois virou o apóstolo Paulo. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. E Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo, naquele momento, aprovou a morte de Estevão. Eu cito mais um texto nesse momento, também muito instigante da Escritura Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo de número 4, onde diz o texto, fala a respeito, então, de Paulo e fala também das visões. Esse texto, ele nos ajuda a pensar justamente, aliás, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, diz assim, embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. E eu conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas, palavras humanas, que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Talvez poderíamos dizer assim, com relação às pessoas, sim. Eu estava numa situação de fragilidade entre a vida e a morte, e Deus me permitiu ver o céu. Eu estive lá, eu vi anjos, eu vi pessoas, eu vi uma natureza encantadora, maravilhosa. Será que isso é verdade? Eu digo a você, somente Deus que sabe. Podem ser situações especiais, ou talvez até alucinações das pessoas dentro de um estado tão delicado e talvez profundo. Mas talvez podem ser momentos que Deus, na sua graça e amor, permite para pessoas em situações especiais. Somente Deus sabe. Vamos usar as palavras do próprio apóstolo Paulo. Somente Deus é que sabe. E quantas vezes, por vezes, ouvimos de cristãos, talvez no leito da morte, ou em situações muito delicadas, dizendo, eu vi os anjos, ou eu vi o próprio Senhor Jesus. Ou talvez, quem sabe, outros dizendo que viram coisas assustadoras. Será que são reais? São verdadeiras ou são a imaginação ou alucinações humanas dentro de um contexto de fragilidade? Somente Deus é que sabe. Agora, o que é fato, que o céu que Jesus foi nos preparar é maravilhoso, é grandioso. Sim, o texto diz que Jesus foi ao céu. Será que o céu não vai ser aqui? Há quem diga que o céu será aqui.
Há quem diga até que existem 144 mil eleitos apenas para um local especial. E os outros, bom, não caberão, né? Todos lá, então, Deus vai criar um céu aqui, ou recriar um céu para nós aqui na terra. Puxa, quantas coisas estranhas. Quando em Apocalipse fala dos 144 mil, é a conta das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144, vezes 1000, que é um número indeterminado, de todas as raças, tribos e nações que vão estar de pé diante do trono, diante do Cordeiro, diante do vencedor, ou seja, num novo céu e numa nova terra. Então, creio justamente nesta verdade anunciada. Ele foi ao céu. Sim, mas o céu fica aqui? Olha, uma nuvem o cobriu. Deus usa a chamada linguagem antropomórfica para que nós, seres humanos, possamos compreender as suas verdades. Ou seja, ao comunicar o Evangelho, a sua palavra, ele não usa um conhecimento inexistente do ser humano, mas ele normalmente usa o seu conhecimento, o contexto, ele respeita esse conhecimento para lhe transmitir as suas verdades. Dentro da teologia chamamos isso de linguagem antropomórfica, antropos, né, e morfologia. Uma linguagem de homem para que ele possa compreender. Agora podemos imaginar Jesus subindo, uma nuvem o cobre. E aí Jesus vai para o céu. Onde é que fica o céu? Com certeza não fica em algum local, em alguma galáxia desse universo, mas fica num local onde o corpo não pode ir. Fica do outro lado da vida. Fica em outra dimensão, onde está o céu e onde está o inferno. E nós vemos isso na Escritura. Não existem outras dimensões, mas existe uma outra dimensão onde está o céu e onde está o inferno. Podemos refletir e pensar sobre isso também quando Jesus, na hora da morte, ele diz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. É o que acontece. Então a alma já vai para Deus. O corpo foi para a terra. Aí o espírito então volta para o corpo dentro da sepultura e Jesus, redivivo, ele desce ao inferno. Onde é que é o inferno? Não fica desse lado da terra. Ou será que é no centro da terra, onde é que tem fogo? Em algum outro lugar, ou alguma estrela, grande estrela, talvez o sol? Errado. Isso são pensamentos frágeis humanos. Ou racionalização daquilo que ora Deus ensina para nós na própria Escritura. E aí Jesus, ele vai o quê? Ele vai para o outro lado da vida. Por que ele desce ao inferno? Porque é um mundo inferior. Muito inferior àquilo que é o céu. Por isso sobe ao céu. Um mundo muito superior, muito além do que podemos imaginar. Ele desce ao inferno, ou seja, ele vai para o outro lado da vida e faz o desfile da vitória no inferno. Mostra quem é o Senhor sobre a vida e a morte. Quem é o chefe, quem é que manda, quem tem as chaves do céu e do inferno. Quem é o Senhor sobre todos, poderoso, aquele que é a pedra angular da igreja, o Senhor da igreja, o vencedor, aquele que venceu inimigos que nós jamais venceríamos, o pecado, a morte e o diabo, e que trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. E isso é maravilhoso, é uma mensagem maravilhosa, que pelo Espírito Santo apenas podemos crer. Porque racionalmente nós somos frágeis e fracos demais para percebermos coisas tão grandiosas. Não é pela sabedoria humana que considera Deus e as suas verdades como loucura é que vamos crer nelas. Mas somente o Espírito que convence as pessoas de quem é Deus e revela Deus às pessoas. Também revela Cristo e permite que as pessoas, mesmo num mundo marcado pelo pecado, possam ver além. Ver o céu aberto. Os anjos subindo e descendo. Agindo. Ou seja, Deus no seu amor e graça presente na vida das pessoas e da humanidade. Até que Ele venha nos buscar. Ou seus anjos nos levem. Foram os anjos que buscaram Lázaro e o levaram para o céu. Diz a Escritura.
É assim. Ou o próprio Senhor Jesus vem no leito da morte e nos leva, quando Ele quiser, desta vida, então para a eternidade, para esse lugar que não há como descrever, que talvez podemos apenas imaginar e pensar. Portanto, queridos irmãos, louvem a Deus o Senhor, o Rei. Cantem a Ele que está sentado no trono e reina sobre as nações, a Ele que domina sobre tudo, sobre todas as coisas. Cantem em voz alta. É isso que nós fazemos aqui. Reconhecendo a Ele a sua grandeza, a soberania, o seu amor e o seu cuidado. Nós louvamos e adoramos a Ele. E somos suas testemunhas até os confins da terra, buscando levar esta mensagem do amor de Deus, do perdão, da salvação, da vida eterna. Pois Deus, no seu amor e graça, continua nos abençoando e falando conosco pela sua santa palavra, nos edificando espiritualmente. Tem coisas que, ora, como Jesus disse aos discípulos, esperem, calmem aí. Até daqui uns dias, ou mais alguns dias, no tempo certo, conforme eu lhes disse. Assim foi para os discípulos. Eles tinham uma espera, uma expectativa. Era o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então esperem em Jerusalém. A partir disso, vocês vão até os confins e vão ser minhas testemunhas. Para que mais pessoas na ação do Santo Espírito possam crer e serem salvos. Então, Cristo é o Deus e homem que fez tudo para a nossa salvação. E finalizo com as palavras de Efésios. Cristo, Ele é o único Senhor de tudo. E Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. E a igreja, que somos nós, a totalidade dos que verdadeiramente creem em Jesus, é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Pois Cristo nos tornou filhos de Deus e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza do amor e do cuidado de Deus aqui em todos os dias e a certeza do céu quando Ele nos chamar. E que possamos servir a este propósito de Deus na igreja, na família e no mundo, com os dons que Deus nos deu, até o dia em que Ele virá também para nos buscar, para estarmos com Ele para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Durante o momento das ofertas, queremos cantar, então, o próximo hino. Todos podem se assentar. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, a mansão desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa
Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Na oração de hoje, quando chegarmos no momento de intercessões especiais, queremos incluir especialmente idosos, enfermos, enlutados, também as servas, ou seja, as mulheres, especialmente aqui também do nosso distrito, Alto Taquari, que amanhã terá um congresso, os nossos jovens que estão no encontrão, nesse final de semana também no seminário, e incluir todas as coisas que também pesam no coração e na mente, estão também diante de cada um de nós. Queremos orar conforme segue o oficiante e congregação. Amado Pai Celestial, humildemente, mas com os corações cheios de alegria e gratidão, nos unimos a todos os teus filhos em todo o mundo para te louvar e bendizer, porque temos mais uma vez o privilégio de lembrar e celebrar a ascensão de teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvemos-te pelo grande consolo que ela nos traz, ao nos garantir que a nossa salvação está pronta e assegurada, mediante a fé em Jesus. Que não estamos sozinhos neste mundo, mas podemos contar com a amável companhia e proteção de Jesus. e que podemos Podemos aguardar aguardar confiantes, confiantes, pois Jesus, que foi ao céu nos preparar um lugar, voltará em breve para nos buscar. Obrigado, Senhor, por essas garantias que a ascensão de Jesus nos dá. enquanto estamos aqui neste mundo. Queremos sempre viver como os teus amados filhos. Pedimos perdão pelas vezes que nos esquecemos da tua vontade. Pedimos perdão pelas vezes que vivemos como se tudo isso que a ascensão de Jesus nos garante não existisse. Por outro lado, como orou Por o teu o teu servo, servo, o apóstolo Paulo, pedimos a ti, Pai glorioso, que nos dês o seu Espírito, o Espírito que nos torna sábios, para que assim nós o conheçamos como devemos conhecer. Pedimos, ó Deus, que abras a nossa mente para que vejamos a tua luz e conheçamos a esperança para a qual tu nos chamaste. E também para que saibamos como são maravilhosas as bênçãos que prometeste ao teu povo e como é grande o teu poder que age em nós, os que cremos em ti. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que tu usaste quando ressuscitaste Cristo e fizeste com que ele se assentasse ao teu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades e que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Tu colocaste todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deste Cristo a Igreja como o único Senhor de tudo. Faze-nos compreender e crer sempre nesta verdade. Pedimos a tua bênção sobre nós, nossas famílias e a tua Igreja. Mas pedimos especialmente a tua bênção sobre o mundo, para que ele fique sabendo que em Jesus, teu amado Filho, que subiu ao céu e está à tua direita, há perdão e salvação. Afinal, somos testemunhas dessas coisas. De forma especial, ó Deus, te pedimos por todos os idosos que sofrem no avançado dos dias com a fragilidade física ou com problemas de saúde. Cuida deles, que sintam sempre a tua presença,
que nunca desanimem, nem desistam, e use-nos como teus instrumentos diante deles. Olha para todos os enfermos também. Concede a cura a quem tu quiseres conceder essa graça, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu quando tu os quiseres chamar. De uma forma especial, queremos te pedir pelo Senhor Celestino Gossenheimer, o qual está na UTI em Três Passos, que é pai de congregada aqui da Congregação Cristo. Senhor, a vida do Celestino está nas tuas mãos. Cuida dele, cuida dos familiares. Dirija pelo melhor, conforme a tua vontade, que é soberana. Queremos também te pedir pelo Christian Michel Pires, que está internado aqui no Hospital Bruno Born. Cuida dele nas suas fragilidades, nas suas lutas, com a sua mente, que ele possa superar os seus problemas de saúde, que ele possa viver bons e novos dias junto da esposa e junto da sua filha. Enfim, Senhor, cuida do Christian e demais pessoas que vivem também situações parecidas à do seu Celestino e do Christian. Enfim, assista todos os enfermos no teu amor e na tua graça. Console e fortaleça também os enlutados na esperança de um reencontro com seus queridos lá no céu. Senhor, que nós não venhamos a esquecer que nós aqui somos peregrinos e passageiros, e que os nossos dias também estão contados diante de Ti, estão nas Tuas mãos. E que possamos nesse tempo, motivados no Teu amor e graça, Te servirmos com a vida, tempo, dons e bens que Tu nos deste, na igreja, na família e no mundo, como Teus servos e instrumentos. Senhor, de forma especial, Te pedimos pelas servas aqui do Distrito Alto Taquari, de nossa congregação. Abençoes elas, que são uma grande bênção para a família, uma grande bênção para a igreja, para todos nós. Abençoes também o congresso das servas do Distrito Alto Taquari, que acontecerá no dia de amanhã. Também abençoe os nossos jovens, muito especialmente os jovens que foram para o encontrão também no seminário, lá em São Leopoldo. Cuida deles, que eles possam, na ação de Teu Santo Espírito, crescerem naquilo que Tu esperas deles. Enfim, os colocamos nas Tuas mãos. E assim também, Senhor, juntos ainda seguimos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia, então, a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, neste momento da Santa Ceia, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte,
para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus vai nos mandar o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está. Em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos orar conforme segue. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, ainda uma propaganda rápida. Mensageiro Luterano. Nós temos alguns exemplares do livro físico aqui na saída. Vocês encontrando lá, estão para doação. Então fiquem à vontade também em levar. Embora que hoje haja também a possibilidade da versão online, né? Então ela está sendo muito difundida também na igreja. Quem gosta de livros, né, online, ou seja, as versões online, também tem a possibilidade. Então, Mensageiro Luterano. Essa revista aqui é de abril a junho, agora é trimestral, tá? Feita a propaganda. Enfim, queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem nesta vida. E sigam bem para a eternidade. Pois Jesus subiu ao céu e voltará para nos buscar em qualquer dia. Nos despedimos na saída.